querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem. Hoje nós trazemos um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o movimento Setembro Amarelo, alusivo à conscientização e prevenção ao suicídio. Falando sobre a campanha Setembro Amarelo, trazemos um convidado muito especial, o Dr. Bruno Reis, que é médico psiquiatra, que vai falar conosco sobre essa campanha tão importante. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem. Obrigado, Lisete. Um prazer estar aqui, conversar com vocês, falar um pouquinho da campanha do Setembro Amarelo. Isso, e lembrando que o Dr. Bruno Reis já é nosso colaborador, participou conosco do movimento, do episódio onde nós falamos sobre o Janeiro Branco, não é mesmo, doutor? Para você que ainda não acessou esse episódio, entre em nosso canal no YouTube, Janeiro Branco, com a participação do Dr. Bruno Reis. Sempre um prazer estar aqui, vamos conversar um pouquinho, né? Falamos do Janeiro Branco, Isso. Né? É um mês de prevenção à saúde mental, né? De conscientização à saúde mental, e o Setembro Amarelo em relação à prevenção e conscientização do suicídio, né? Um tema super importante, difícil de ser abordado, mas estamos aqui para a gente conversar e tirar todas as dúvidas, elucidar bem a população, né, sobre esse tema. Exatamente, doutor. Como surgiu a campanha Setembro Amarelo e por que foi escolhido o mês de setembro? Bem, foi em 1994, né, foi uma pesquisa recente até para responder isso, e foi um jovem que era restaurador de carros nos Estados Unidos. Ele restaurou um carro antigo e pintou de amarelo, e esse jovem, infelizmente, tinha os problemas dele e ele veio a suicidar-se, e em função disso, né, foi no mês de setembro, e escolheram o Setembro Amarelo como uma forma de homenagear a memória dele, né, e a vida dele, como forma de conscientizar também, né? Foi um caso bem específico e que chamou a atenção da mídia, e a Associação Americana de Psiquiatria abraçou essa ideia, a Associação Americana de Psicologia também, e passaram a divulgar como uma forma de prevenção, conversar sobre isso como uma das formas de prevenção. E, doutor, existe alguma causa predominante para que a pessoa venha a cometer o suicídio? O senhor avalia que existe uma causa que seja mais evidente? Então, na verdade, são várias, e nós chamamos isso na medicina de uma causa multifatorial. E a primeira delas é, para a gente inclusive orientar as pessoas, de nós não formarmos estigmas ou barreiras para conversar sobre isso. Muitas vezes esse tema ele vem trazido para as pessoas com muito mistério, como uma coisa que para pessoas fracas, que só os fracos, né? Um preconceito muito grande, quando na verdade não é nada disso, completamente diferente. Os números, infelizmente, eles só têm aumentado. O Brasil, os dados de 2012, os últimos dados oficiais, mais de 10 mil mortes por ano, isso dá uma média de 32 mortes por dia no Brasil. No mundo, mais de 800 mil mortes, isso dados de 2012, e com certeza números que são subnotificados e números que estão aumentando, principalmente nos últimos 2 anos, por conta da pandemia. O suicídio é uma forma de morte que é evitável, é considerado como uma urgência médica, ela tem tratamento e ela tem que ser acessível às pessoas que estão passando por isso. Então tem muitos mitos ao redor disso aí que seria bom a gente conversar e desmistificar. Com certeza. Por exemplo, a pessoa que quem fala que vai tentar suicídio não vai fazer aquela coisa que fala, mas não faz, né? Mas não late, porque é mentira, isso é falso. Isso é dado estatístico, né? Pessoas que cometeram suicídio já foram buscar ajuda, tiveram alerta, tentaram se comunicar com familiares e não foi dada a devida importância. Existem outros mitos também da pessoa fraca, ou então que tem algum tipo de doença mental e na verdade não funciona assim. Existe, lógico, aqueles que têm a doença mental diagnosticada como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, abuso de substâncias, mas muitas daquelas que não foram diagnosticadas, nunca tiveram acesso a algum tipo de serviço de saúde, que acabam fazendo isso. Enfim, a gente tem que começar a pensar nas duas pontas da curva quando a gente fala de epidemiologia. Vem aumentando o número de casos dos mais jovens, na razão de quase 30% nos últimos 10 anos, e aumentado também na outra ponta, nos idosos também tem aumentado, né?
Então, é um tema extremamente delicado, que na imprensa tem que ter muito cuidado, uma forma de não se incentivar, não se romantizar também toda essa situação, mas existem algumas que são comuns, né, a todas as pessoas que passam por esse pensamento, que consideram morrer como uma solução para os problemas que vivem. E doutor, quais seriam os sinais que a gente pudesse observar com um parente, um amigo, até para que nós pudéssemos ajudar, auxiliar, para que não tivesse esse desfecho trágico, né? Também é muito difícil de conseguir se mapear, observar isso, mas em geral, sim, vale a mudança abrupta de comportamento, a mudança abrupta do humor, um aumento do isolamento ou da menor necessidade de interação social, alterações de apetite, ganho ou perda de peso, né, relacionados ao apetite, alterações do sono, irritabilidade, aumento daquelas explosões de humor em que a pessoa briga, discute quando não é o usual da pessoa. Esses são sinais comportamentais que a gente observa. Sinais do ponto de vista sociais, né? O aumento do isolamento, aquela sensação de não pertencimento a grupos ou isolamento dos grupos. A gente vê também isso um pouquinho segmentado por gênero. Então, por exemplo, são para cada 4 homens que se suicidam, uma mulher se suicida, então é muito mais comum, 4 vezes maior em homens, né? Então prestar atenção nisso também, do ponto de vista social, né? Do desemprego, dívidas, não ter vínculos familiares, não ter filhos, todas essas questões assim, de suporte social também acabam corroborando para isso. Mas qual que é a dica para as pessoas? Perceber um sofrimento mental, do ponto de vista de ansiedade, depressão, qualquer um que seja, pessoa tendo ou não tratamento, a ideia é que a gente tenha disponibilidade de escuta, de ouvir, de acolher, de conversar. Um mundo cada vez mais acelerado, dinâmico, em que as pessoas pouco prestam atenção no outro, prestam muita atenção em si, isso leva muito ao sofrimento e aquela coisa do desamparo, de não estar pertencendo, né? Então a dica que a gente dá para as pessoas é essa: 5 minutinhos do seu dia para escutar alguém que não está muito bem já faz toda a diferença. Muito bem, doutor. Há algum detalhe que o senhor gostaria de destacar antes de nós encerrarmos a entrevista? O senhor já deu até um aconselhamento para o nosso ouvinte. Teria, para fechar o nosso bate-papo, o senhor teria as suas palavras finais, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer em relação a esse tema? Sim, lembrar que é uma questão de saúde pública, né? Isso tem um impacto na sociedade como um todo, não só pela perda abrupta e aquela sensação de que como não percebi, como não vimos que isso aconteceu, e a mensagem de ficarmos mais alertas às mudanças dos nossos familiares, dos nossos amigos, que muitas vezes estão clamando por ajuda, estão solicitando do jeito deles, com a mudança de comportamento ou de discurso, às vezes até com irritação, e que a gente não presta atenção nisso e passarmos não a não ficarmos neuróticos, preocupados o tempo todo, mas prestarmos mais atenção nessas mudanças. Perceber o outro, estar disponível para isso é o melhor que todos nós podemos fazer. A pessoa sofrendo disso, tendo algum pensamento relacionado a isso, que busque ajuda profissional, não só aconselhamento com amigos e com familiares, que isso é uma forma evitável, tem tratamento, a pessoa volta a ficar bem e volta a ficar funcional, e que existem outras possibilidades, outras alternativas para poder lidar com as sensações ruins que levam as pessoas a pensar em tirar a própria vida. Muito obrigada, doutor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira para o ouvinte da Estar Bem, para quem ainda não conhece o seu lado profissional. Então, meu nome é Bruno, eu sou médico psiquiatra, formado em medicina, fiz residência em psiquiatria no servidor estadual, eu tenho título de especialista, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, eu atuo em consultório particular, e sou líder lá da psiquiatria na Santa Casa de Santos e também sou advogado, também tive formação em direito. Entendi. Eu só para ter a título de curiosidade, o SUS ele
atende esse segmento, né? Ele tem esse atendimento para pessoas com esse tipo de problema, né? Atende, como eu disse, é uma urgência, uma emergência, então teve pensamento suicida ou tentativa, direcionamento ao pronto-socorro, por se tratar de uma urgência e emergência, né? Muito importante. E em caso de se ter um diagnóstico ou algo relacionado a algum tipo de doença mental, que muitas vezes não há presença de doença mental, há o tratamento pelo SUS através dos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que são totalmente gratuitos em cada município, não só da região, mas do Brasil inteiro. Que é importante um alerta para o ouvinte, que às vezes a pessoa acha que é só um tratamento pago, não tenho condição, mas há possibilidade de você procurar um atendimento público para poder se tratar, né, e prevenir problemas futuros, né? Exato. O SUS garante acesso à saúde e uma delas também em relação a essa questão. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, viu? Esperamos poder contar com o senhor em próximos episódios. É um prazer. Agradecemos demais pela sua companhia e queremos a sua opinião. Interaja conosco por meio do nosso site revistaestarbem.com.br, onde você encontra informações complementares e o contato dos nossos convidados, como o contato do Dr. Bruno Reis, que é médico psiquiatra e foi o nosso colaborador no episódio de hoje. Você acessa a Revista Estar Bem Podcast no Spotify ou no seu agregador preferido. Você pode interagir conosco também por meio das nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. Acesse o canal da Revista Estar Bem no YouTube, onde você encontra todos os nossos episódios. E antes de nós encerrarmos, nós queremos deixar uma mensagem para você. Querido ouvinte e espectador da Revista Estar Bem, caso você tenha se identificado com alguma situação trazida aqui no episódio de hoje, nós queremos lhe dizer que você não está sozinho. Entre em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188, de forma gratuita, 24 horas. O CVV mantém uma equipe de voluntários pronta para atender você e ouvir você em qualquer momento que esteja precisando. E a Revista Estar Bem está sempre ao seu lado, lhe trazendo assuntos relevantes para a sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.